Nós iremos ministrar uma palavra com o tema Não abandone a fonte, tá? Fala para a pessoa que está à sua direita, à sua esquerda, não abandone a fonte. Amém, até o microfone quis participar. Glória a Deus, que bênção. Não abandone a fonte. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 2. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, NVT. Mas você pode acompanhar pelo telão. Que diz o seguinte: Pois meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Amém. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, diante da Tua presença estamos, Senhor, esta noite e Te agradecemos porque o Senhor já faz, Senhor, presença aqui neste lugar. E Espírito Santo, pedimos que o Senhor venha conduzir esta palavra, Senhor, que venha falar aos nossos corações conforme a Tua vontade. E que o Senhor cumpra o Teu querer, meu Pai, nesta noite. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler, talvez na sua versão, pois meu povo cometeu dois crimes. Talvez na sua versão está o termo dois crimes, ou duas maldades, ou até outra palavra. Mas todos têm o mesmo objetivo e o sentido de trazer ali uma grande preocupação. Algo muito sério, algo com uma grande seriedade, que foi o que o povo de Israel cometeu. O livro do profeta Jeremias, ele foi um profeta levantado na sua juventude. Diz no capítulo 1 que Jeremias ele é chamado pelo Senhor, e quando ele é chamado pelo Senhor, ele fala: eis-me aqui, envia-me. Não, esse foi Isaías. Jeremias, quando ele é chamado pelo Senhor, ele fala assim: eu não sei nem falar direito. Eu sou muito novo, eu não tenho nenhuma qualidade no meu falar, eu não consigo me pronunciar direito, mas o Senhor diz que o chamou e o escolheu desde o ventre da mãe dele, porque Deus havia um propósito para o profeta Jeremias. E diz o texto então que Jeremias, ele mesmo relutando ali sobre o chamado de Deus sobre a sua vida, ele persevera, e ele entende então aquilo que Deus havia prometido, aquilo que Deus havia chamado ele. E no versículo 2 então, Jeremias já começa de uma maneira bem quente o seu ministério. Ele já começa com uma profecia para o povo de Israel, uma profecia ali para Jerusalém. No versículo 1 do capítulo 2 diz que esta mensagem é para Jerusalém. O que nós podemos tirar disso? Que era uma mensagem para crente, tá? Então a palavra desta noite é para nós cristãos, né? Assim como o profeta Jeremias, ele profere ali aquela palavra para o povo de Jerusalém, um povo que tinha o entendimento do Senhor. Deus fala conosco nesta noite também para cada um de nós. E diz então que ali o profeta Jeremias, ele começa então o capítulo 2 exaltando o relacionamento do povo com Deus. O começo desse relacionamento, como era tudo lindo, como tudo era maravilhoso. O povo de Israel era como a noiva do Senhor. E ali ele começa primeiro exaltando esse relacionamento. Mas logo após alguns versículos já começa ali a cajadada. Ali já começa ali o sermão. Ali começa a exortação de Deus para o povo de Israel. E nós então iremos meditar exclusivamente nesse versículo 13 aqui que nós lemos, no qual Jeremias ele fala: pois meu povo cometeu duas maldades, dois crimes, abandonaram a mim, a fonte de água viva. E nós vamos então entender o que é fonte. Fonte é um lugar onde jorra água, uma água cristalina, uma água pura, uma água no qual ela é potável para beber,
uma água no qual ela tem uma origem, que ela nasce da terra. Então é uma água ali que tem muita quantidade, ela é uma água praticamente infinita, né? Podemos assim dizer. E aqui Jeremias ele fala: abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas. Cisterna, o que é cisterna? Cisterna é um lugar no qual ali os homens eles construíam para guardar água. Então eles guardavam água ali nas cisternas, era um meio para poder ali, é como se fosse a caixa d'água nos dias de hoje, tá? Então a cisterna era como se fosse a caixa d'água nos dias de hoje. E diz então que eles cavaram ali cisternas rachadas que não podem reter água. Mas o que isso quer dizer aqui para nós? Qual que é a mensagem que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações? Nós citamos aqui no começo o tema que é: não abandone a fonte. E a primeira atitude, o primeiro pensamento que eu quero trazer aqui para nossas vidas nesta noite é: abandonaram a mim. Essa foi a primeira mensagem ali que Jeremias ele profere para o povo de Israel: abandonaram a mim. O abandono nunca é de Deus para o povo, sempre é do povo para Deus. Talvez você se pergunte: mas eu não sei o que aconteceu na minha vida, eu servia a Deus, eu estava presente nos cultos, eu participava até no louvor ou no diaconato, eu até preguei a palavra, mas eu senti como Deus me abandonou. Isso não é verdade. Deus não abandona ninguém. Quem abandona somos nós. E é isso aqui que o profeta Jeremias está falando para o povo de Israel, que era um povo que tinham seus hábitos religiosos, mas era um povo que tinha abandonado a Deus, que tinha abandonado ao Senhor. E eu agora trago uma pergunta para nós: como nós abandonamos a Deus? Como nós abandonamos ao Senhor? E nós abandonamos a Deus quando nós tiramos a prioridade que é Deus em nossas vidas. Nós abandonamos a Deus quando nós deixamos de cumprir o primeiro mandamento. Nós abandonamos a Deus quando nós não colocamos Deus acima de todas as coisas. Quando nós abandonamos o Senhor, nós estamos simplesmente ali sendo a raiz da árvore no qual nós cometemos inúmeros pecados. O princípio do pecado que nos afasta do Senhor é quando nós tiramos o Senhor de prioridade. É quando o Senhor ele não é mais prioridade nas nossas vidas. O primeiro mandamento que Deus fala em Êxodo 20, versículo 3, diz: não tenham outros deuses além de mim. E talvez você pode estar pensando: bom, mas eu não tenho nenhum outro Deus, eu não tenho nenhum ídolo esculpido na minha casa, eu não tenho nenhuma imagem de escultura na minha casa. Mas a questão aqui não é somente esses deuses de imagem e escultura, mas vai muito além disso. E é o que nós iremos ir desenvolvendo nesta noite. Jesus, ele também pega todos ali mais de 600, a lei era mais de 600 mandamentos, isso, obrigado. E ali ele pega todos esses 600 mandamentos e ele resume em 2. Amará o teu Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, e amará o seu próximo como a si mesmo. Quando nós não adoramos a Deus, quando nós não priorizamos ao Senhor, quando nós não adoramos a Deus com toda a nossa alma, nós estamos cometendo o pecado daquela árvore, daquela raiz. Nós estamos cometendo ali o início de um desvio nas nossas vidas. Nós estamos deixando ali uma oportunidade para Satanás atuar em nosso meio.
E talvez você me pergunte, mas a minha vida é tão corrida, a minha vida é tão dinâmica, mas não tem problema, porque toda vida é dinâmica. Se você for parar para conversar com uma ou outra pessoa, todo mundo vai falar que a vida está corrida e cada vez está mais ainda. Nós já estamos, hoje é dia 22 de maio de 2022, esse ano, voou. E se nós olharmos para todos esses 5 meses que nós enfrentamos, a pergunta que o Senhor traz para mim, para você nessa noite: nós estamos amando a Deus acima de todas as coisas? Nós estamos amando o Senhor, nós estamos priorizando o Senhor acima de todas as coisas? É uma pergunta para nós refletirmos. E nós precisamos entender que quando nós deixamos isso, nós então começamos a criar alguns ídolos na nossa vida. O pecado que é a origem, que é você deixar de amar ao Senhor acima de todas as coisas, que é você deixar de priorizar ao Senhor acima de todas as coisas, vai gerando outros pecados na sua vida, vai gerando consequências na sua vida, vai gerando situações. E é exatamente isso aqui que o profeta Jeremias ele nos fala: abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas. Você entende que a fonte ela não vinha de um poder humano, era algo divino. E as cisternas foi construída a partir de algo que o homem construiu. E nós entendemos aqui então que quando o homem deixa de amar o Senhor acima de todas as coisas, ele constrói cisternas. E por que ele constrói cisternas? Porque quando nós não amamos a Deus, quando nós abandonamos o Senhor, nós deixamos de aproveitar e desfrutar dessa fonte de água viva. O que Jesus nos fala em João capítulo 4, quando ele encontra com uma mulher samaritana? Ali era meio-dia, um sol quente. E ali Jesus estava ali do lado do poço de Jacó. E diz o texto então que aquela mulher samaritana, naquele horário terrível, porque ela não queria encontrar ninguém, ela vai ali meio-dia para poder tirar a água. E quando ela chega, Jesus ele pede um pouco de água e aquela mulher acha super mega estranho. Um mestre, um rabi, um judeu falando comigo, uma mulher samaritana. Ela iria naquele lugar porque ela entendia que ali ela não ia encontrar ninguém. E tem uma série muito legal, que eu até recomendo você assistir, que é The Chosen, que mostra exatamente essa cena, e é muito lindo. Porque aquela mulher, ela chega ali naquele lugar e Jesus está sentado ali numa sombrinha ali, aguardando. E ele pede um pouco de água, aquela mulher responde: bom, mas como eu vou dar água para você? E Jesus ele responde àquela mulher, ele fala: se você soubesse quem eu sou, você pediria a água da vida. A fonte de água da vida é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ele fala para aquela mulher: se você experimentasse dessa água, você não teria mais sede. O homem, todos nós aqui presentes, nós temos uma sede que é só possível saciar por meio de Cristo. Nós temos algo em nosso interior que só é possível trazer satisfação por meio de Jesus, por meio do nosso Deus. E foi isso que o profeta Jeremias estava falando: vocês me abandonaram, vocês deixaram a fonte de água viva. Vocês deixaram de se saciar do melhor, daquilo que eu tinha para vocês, povo escolhido, por meio da promessa de Abraão. Eu falei, eu faria multidões. E ali então, Jeremias ele traz esta palavra. E a consequência de quando nós abandonamos ao Senhor é que a gente fica com sede. Nós ficamos com sede. Nós ficamos com a boca seca. Lembrei da minha avó agora, né, vó? Você comentava boca seca. Nós ficamos com a boca seca. Nós queremos saciar. Só que, se nós abandonamos o Senhor, se nós deixamos o Senhor como secundário em nossas vidas, nós vamos querer construir algo para saciar nossa sede.
E foi o que o povo de Israel aqui construiu: cisternas rachadas. Eu estava pesquisando sobre cisterna e eu achei interessante, porque a cisterna, ela em si, além de armazenar a água, ela não é uma água super potável. E devido à questão de você armazenar ali no local não apropriado, ela fica até um pouco com lama. Então uma água bem ruim. E aqui o profeta Jeremias está falando: vocês cavaram para si cisternas rachadas. Então, além da água ser ruim, além de estar cheio de lama, ainda está rachado e está vazando. O que nós podemos tirar aqui? Que quando nós não nos alimentamos e não bebemos da sede, da água do Senhor, da fonte de água da vida, nós construímos para nós algo para matar a nossa sede. E aí nós construímos ainda mal feito. Nós construímos algo que, além de ser ruim e prejudica a nossa saúde, ainda está vazando. Foi isso exatamente que o Senhor aqui fala para o povo de Israel. Vocês construíram para si cisternas rachadas. Imagina comigo, pensa comigo algo agora. Você já bebeu água da torneira? Ou de um filtro que você tem que fazer assim com a mão? O que você faz? Você fecha a mão assim, certo? Tenta beber água assim. Abre a torneira, depois você testa lá. Abre a torneira lá, tenta beber água assim. Você vai conseguir beber água? Não. Tem uma ideia melhor. Pega uma peneira, aquela peneira para você ali filtrar o seu suco, né? E tenta ali armazenar uma água e colocar e levar até a sua boca. O que vai chegar? Nada. Ou melhor, um escorredor de macarrão. Você pega, coloca a água lá, aí está cheio. Aí você levanta e tenta beber. O que vai sobrar? Nada. Só um macarrão, o pastor J. Gama. Estou pegando a unção do pastor Josias, do presbítero Jael, falar de comida durante a mensagem. Se você tenta beber algo ali numa peneira ou no escorredor de macarrão, não vai sobrar água nenhuma. E você vai continuar com... Mais forte, gente. Você vai continuar com... sede. Ou seja, se nós vermos aquilo que Deus estava falando com o povo de Israel, vocês estão cavando para si cisternas rachadas. Além da água ser ruim, vocês estão construindo algo que nem armazena água. Quando nós não colocamos Deus acima de todas as coisas, nós abandonamos essa fonte que traz refrigério para a nossa alma. E nós procuramos então meios para saciar a nossa alma. Quando nós amamos a Deus, é como Deus sentado no trono do nosso coração. Abandonamos a Deus. Aí Deus, dá licença aqui um pouquinho que eu vou sentar agora, porque minha vida está muito corrida. E o Senhor não é tão bom assim em arrumar meu tempo. Desde que eu faço, desde que eu me organizo, é melhor. Eu não vou conseguir ir no culto porque eu preciso organizar minha agenda. Depois que eu organizar minha agenda, eu vou servir a Deus. Não, eu não consigo participar das coisas do Senhor porque minha vida é muito corrida, eu estou trabalhando demais e por esse motivo eu não consigo, tá? O que você está fazendo? Deus está sentado. Vou fazer igual o pastor Alencar, estou aprendendo com todo mundo hoje. Você está sentado aqui, Deus está sentado aqui. E aí quando você é questionado, e isso é uma prova para ver se você está amando a Deus acima de todas as coisas, a sua resposta é: eu tenho que me organizar antes, não consigo participar do culto. Ceia, poxa, é muito importante, mas eu não consigo participar porque eu vou viajar, eu marquei essa viagem há 3 anos atrás. Você está fazendo o quê? Você fala: Deus, dá licença, eu vou sentar agora. Eu vou deixar de alimentar essa fonte de água da vida, porque eu quero construir cisternas para mim. E a questão é que a sua sede, ela vai continuar. E aí sabe onde vai ser o alimento?
Sabe onde você vai matar a sua sede? Através dos ídolos que você mesmo, que eu mesmo construo. Através de coisas do mundo no qual nós colocamos e centralizamos em nossa vida. John Piper, ele traz uma ilustração muito boa. Ele diz, imagina comigo agora o sistema solar. No sistema solar o que tem? Tem o Sol e os outros planetas que giram em torno do Sol. Então imagina que um desses planetas ele resolve se rebelar. Cansei de ficar andando em volta do Sol. Não quero mais. Sol, você não sabe de nada. Vocês vão andar agora de volta da minha volta. Vocês vão andar agora ali. Deixa eu só pegar. Se rebela e decide ser o centro de tudo. Os outros planetas devem girar em volta dele. Então imagina agora que um dos planetas, vamos escolher Marte. A Terra não, a Terra só tem crente. Vamos escolher Marte. Marte está revoltado e fala assim: Sol, eu não aguento mais ficar na sua volta. Vocês vão andar agora, girar em torno de mim. O que vai acontecer? Qual que é a responsabilidade do Sol? Vamos trazer aqui um pouquinho de astronomia. O Sol ele tem como objetivo trazer calor. Hoje nós estamos com frio, porque o Sol está um pouquinho distante da gente. Mas quando chega o verão, a gente está com calor, porque o Sol está mais perto de nós. E esse planeta, então Marte se rebelou. O que vai acontecer? Os outros planetas vão girar em torno de Marte. Qual que vai ser o resultado disso? Todos os planetas vão morrer. Não vai ter vida. Não tem como, a Terra mesmo a gente vai estar perdido. Porque nós não teremos o Sol para trazer aquecimento para nós. Marte vai querer produzir calor para nós. E o que Marte vai produzir? Nada. O que nós precisamos entender? Jesus Cristo é o nosso Sol da justiça. Os planetas é a nossa vida sentimental, é a nossa vida profissional, é a nossa vida, nossa família, é o nosso trabalho, é o nosso ministério, é os nossos bens, é tudo aquilo que o Senhor nos permite para nós administrarmos. Só que quem tem que estar no centro de todas as coisas é o Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que nós substituímos o Sol da justiça por um outro elemento, por outra área da nossa vida, todas as áreas da nossa vida morrem. Todas as áreas da nossa vida perdem calor. Todas as áreas da nossa vida perdem vida. Porque nós estamos substituindo o lugar do Sol da justiça. Jesus, ele é o centro das nossas vidas. Jesus é aquele que traz o calor para a nossa vida secundária. O que é a nossa vida secundária? É a nossa família, é o nosso ministério, é o nosso trabalho, é a nossa faculdade, é tudo aquilo que o Senhor nos dá. Mas quando nós substituímos o Sol da justiça por uma dessas coisas, desencadeia diversos problemas em nossa vida. Porque nós estamos abandonando a Deus, a fonte de água viva, e estamos construindo cisternas rachadas. A nossa sede, ela continua e não é saciada. Então, diante disso, o que mais que nós, seres humanos, acabamos fazendo? Diante do pecado, que é abandonar a Deus, diante do pecado, que é substituir o Sol da justiça, nós então acabamos tendo uma vida de pecado. O pecado produz pecados. Então a raiz da árvore, que é o pecado, vai produzir agora frutos. E quais são esses frutos? Podemos listar alguns: a mentira, o orgulho, o adultério, a fofoca, a ganância, a pornografia, o sexo fora do casamento,
arrogância, drogas, bebidas, glutonaria, inúmeros pecados que nós conhecemos, no qual muita gente está preso falando assim: eu estou preso a esse pecado e eu não consigo me libertar. A questão é que você está apontando o foco para o lugar errado. O problema é que você precisa primeiramente amar a Deus acima de todas as coisas. Quando nós focamos apenas na árvore, ali a gente olha o fruto e fala assim: eu preciso deixar esse pecado de mentira. Aí você pega aquele fruto de mentira, você tira da árvore e você taca fora. Pronto, estou livre da mentira. Mas a raiz, que é abandonar a Deus, ela continua lá. Então o que vai acontecer numa árvore depois que você arranca o fruto? Nasce outro fruto. Então você não consegue lutar contra aquele pecado. Fica uma luta incansável. Você luta com pornografia. Aí eu falei: parei de ver pornografia. Então você arrancou o fruto e jogou fora. Mas você deixou e não está amando a Deus acima de todas as coisas. Então novamente o fruto aparece. Você comete muitas vezes a fofoca. Você fala mal das pessoas e de repente você fala: ai, saiu. Sem querer. A questão é que nós, até você, talvez, você e eu também, tá? Vamos colocar todo mundo aí no barco. Talvez nós, muitas das vezes, a gente fala com o Senhor: Senhor, eu não quero mais trazer nenhuma fofoca, nenhuma facção, nenhum diz que me diz, que eu quero ser a pessoa que corte isso. A questão é que a gente pega o fruto e joga fora, e a raiz continua lá. Nós não estamos amando a Deus acima de todas as coisas. Nós nos preocupamos com a consequência, e Deus, Ele quer que nós venhamos a entender a raiz. Deus, Ele quer que nós venhamos a entender que nós precisamos amar a Ele acima de todas as coisas. Mas pastor Mateus, eu já ouvi, sei de cor esse mandamento. Mas por que Jesus, na sua sabedoria imensa, Ele pegou 613 mandamentos e resumiu em 2? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Porque se você ama a Deus, você não adultera. Se você ama a Deus, você não fofoca. Se você ama a Deus, você não inveja. Se você ama a Deus, você não faz os frutos saírem. E os frutos só é uma consequência de você procurar saciar a sua sede. Nós estamos com sede. E nós abandonamos a fonte de água viva. Nós abandonamos a fonte de água viva. Nós deixamos de lado aquilo que o Senhor tem de precioso para nós. Mas nesta noite o Senhor nos dá a oportunidade de ver esta fonte, de se saciar nesta fonte. Você já viu uma criança entrando numa fonte de água? O que ela faz? Pula, sai correndo, mais o Benjamin ainda, que é bem empolgado. O Benjamin não tem nem medo de piscina, ele nem vê a profundidade, se você não tomar cuidado ele vai embora. Porque a criança, ela é ingênua. A criança, ela quer apenas desfrutar ali daquela água. Nós, diante da oportunidade, vamos nos reunir 18 horas, Rua dos Inocentes, 136, vamos nos alimentar da fonte. Vamos nos alimentar da fonte de água viva. As cisternas rachadas nós construímos, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, mas vamos deixar essa cisterna de lado, e vamos olhar agora para o Rei da Justiça, o Sol da Justiça, o Senhor das nossas vidas, o nome que está acima de todo nome. Vamos olhar para aquele no qual todo joelho irá se dobrar e se prostrar e declarar que Tu és o único Deus. Vamos nos dobrar diante daquele que olhou para a mulher samaritana e amou, no qual aquela mulher ela não tinha mais esperança, era o 5º homem que ela estava vivendo e não era marido dela. Mas Jesus olhou para ela e amou e ofereceu essa água da vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Quando nós queremos saciar a nossa sede
com as coisas deste mundo, nós iremos continuar com sede. E não tem nada melhor do que você beber uma água quando você está com sede. É refrescante. Só que para isso você tem que beber da fonte correta. Da fonte que é o Senhor Jesus Cristo. Da fonte que é o nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez muitas das vezes você tenha lutado contra esses pecados que eu comentei aqui. Tem inúmeros pecados, pecado que não falta. E você tem focado tanto no pecado. Você está fazendo, não consigo me libertar. Eu não consigo sair dessa zona, dessa região. E Deus está falando para nós nesta noite. Vamos beber da minha fonte. Vamos beber da minha fonte. Vamos desfrutar dessa fonte de água vida. É uma água cristalina. É uma água que sacia o nosso interior. É uma água que quando nós experimentamos dela, nós não queremos mais nos alimentar da cisterna. Quando você experimenta essa água vida, essa água preciosa, essa água que Jesus nos concede, quando você experimenta aquilo que o Espírito Santo concede em cada coração, quando nós nos submetemos a Ele, nós olhamos para a água da cisterna e falamos assim, por que eu perdia tempo com aquilo? Por que eu perdia tempo com aquilo, sendo que agora eu posso desfrutar dessa fonte de água da vida? Aleluia. Mas por que então nós abandonamos? O povo de Israel, ele experimentava essa fonte, mas ele abandonou. Mas essa noite, que seja um marco em nossas vidas. Que seja um marco em nossas vidas. Nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo que habita na minha vida, habita na sua vida, habita nas nossas vidas. E Ele está agora tocando em seu coração e falando assim, vamos experimentar desta fonte. Eu te abro o caminho agora para você ir até esta fonte. Eu abro um caminho, eu abro as portas. O pecado que você cometeu e está te acusando foi perdoado e foi levado na cruz do Calvário. E agora Jesus, ele fala por meio do apóstolo Paulo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, igreja. Deus tem que estar acima da minha esposa. Ah, mas eu amo a minha esposa. Sim, é dever meu amar a minha esposa, assim como Cristo ama a igreja. Mas Deus tem que estar acima da minha esposa. Deus tem que estar acima do meu amor com o Benjamin. Deus, ele tem que estar acima do meu amor com meus pais. Deus, ele tem que estar acima do meu amor pela obra de Deus. Deus, ele tem que estar acima do meu amor pela minha vida profissional. Deus, ele tem que estar acima do meu amor por todas as coisas, pelos bens que o Senhor me concede. Deus, ele tem que estar acima. Deus precisa estar acima de tudo. Nós precisamos colocar isso em prática para experimentar mais e mais essa fonte de água viva sendo derramada sobre os nossos corações. Nós muitas das vezes estamos vivendo uma vida miserável. E essa vida miserável é quando você alimenta dessa cisterna uma água com lama. E aí você, tá bom, pelo menos está resolvendo minha vida. Não. Jesus tem mais. Jesus tem uma fonte. Jesus tem algo e essa fonte, eu já te adianto, ela não acaba. Basta nós procurarmos e buscarmos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma.
O Senhor Jesus, Ele deseja derramar mais e mais. E sabe, algo muito bom que eu tenho para te falar nesta noite. Amanhã você pode experimentar desta fonte também. Jesus, Ele não abre a fonte só de domingo. Jesus não abre a fonte só às 9 horas da manhã no culto da manhã e depois no culto da noite às 18 horas. E nem somente na terça às 8 horas da noite e nos PGs de quarta, quinta e sexta. Já fiz a propaganda de todas as reuniões da igreja. Jesus, Ele tem uma fonte. A partir do momento que você está sozinho e você fala com o Pai. Sabe uma coisa que eu já te adianto? Tem hora que a gente acha, não, eu vou entrar na minha casa hoje e vou clamar com alta voz para que Deus, Ele venha e adentre em minha casa. Sabe o que eu te adianto? Deus já está lá. Deus já está no seu secreto. Deus já está na sua casa. Deus é onipresente. Ele só está esperando você dobrar os seus joelhos e buscar a Ele. Ele só está esperando você se prostrar diante dEle. Ele está no seu carro, Ele está no seu trabalho, Ele está quando você está no banheiro tomando banho, Ele está quando você está na cozinha, Ele está quando você está na sala. Feche os seus olhos, nesse exato momento, feche os seus olhos agora e fale com o Pai. Fale com o Senhor, pois Ele te escuta. Oh, aleluia! Nós temos um Pai que nos ama. Nós temos um Pai que cuida de nós. Nós temos um Pai que Ele tem ali uma fonte inesgotável disponível para nós, e a gente não precisa pagar nada, porque o Filho dele pagou na cruz do Calvário. Oh, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Vamos experimentar dessa fonte mais e mais, igreja. Talvez você tenha um dia de convertido, uma semana de convertido, um mês, um ano, 10 anos, 50 anos de convertido. Mas a fonte continua a mesma e ela sacia a sua sede. Ela sacia a nossa sede. Ela está ali disponível para nós. E diante da fonte a água é tão gostosa que a gente não se contém apenas fazer, a gente se joga. A gente se joga nessa fonte. A gente se joga na presença do nosso Deus. Mas tudo isso só ocorre se nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. E sabe o que Deus faz? Ele vai provar as nossas vidas. Mas diante desta prova, vamos amar Deus. Vamos amar Deus. E sabe como Deus prova nós? Quando nós olhamos para as coisas que nós temos. E talvez a gente ache, quando eu... Até era engraçado, quando eu era solteiro, adolescente, eu imaginava, Jesus pode voltar só depois que eu fizer 18 anos, porque eu quero tirar carta e quero dirigir. Aí eu fiz 18. Aí o próximo escada, casar, né? Quando eu casar, aí Jesus pode voltar. Sabe o que é isso? Nós condicionamos. Quando eu tirar a carta, aí minha vida vai fazer sentido. Quando eu casar, aí minha vida vai fazer sentido. Não, agora quando eu ter filho, aí minha vida vai fazer sentido. Não, mas quando eu tiver netos, aí vai fazer sentido. Não, quando eu virar diretor de uma multinacional, aí vai fazer sentido. Quando eu virar pastor, aí vai fazer sentido. Aleluia, você ainda faz até um movimento. Quando eu virar líder de um ministério, aí vai fazer sentido. Não. A sua vida já faz sentido hoje, porque Jesus te ama. Sabe qual que é a balança para nosso coração? Coloque as coisas. Será que eu só entendo que vai fazer sentido quando eu conquistar isso? Será que eu entendo que somente quando eu
tiver isso, ou quando eu conquistar isso, aí que vai fazer sentido. Se o seu coração está indo por esse lado, eu já recomendo você, dá o retorno aí, aperta a seta para a direita ou a esquerda, você decide e já volta. Porque a nossa vida já faz sentido. Jesus já morreu na cruz por amor a nós. Ou seja, então diante das conquistas, das realizações, daquilo que o Senhor vai te concedendo, você já é feliz, tendo ou não tendo. Se Jesus tirar alguma coisa, amém, porque eu amo Jesus. Eu amo o Senhor. Tem hora que talvez tem essa pergunta e tem outra pergunta muito boa também para nós balancearmos nosso coração. Se eu perder isso, minha vida não faz mais sentido. Se eu perder aquilo, se eu perder essa pessoa querida que eu amo, se eu perder aquilo, eu não vou ter mais vida. Eu perdi o chão, eu perdi todos os sentidos da minha vida. Não. Mesmo sendo dolorido, mesmo doendo, a nossa vida está com Cristo. Hoje não sou eu mais quem vivo, mas quem vive em mim é Cristo. E a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus. Eu vivo pela fé, então dia após dia é pela fé. Eu creio que o Senhor está comigo. Está difícil, mas é pela fé. Conquistei algo, eu só conquistei, não é por mérito, é pela fé em Cristo Jesus. É o Senhor que me capacita, é o Senhor que me dá graça, é o Senhor que me deu uma família, é o Senhor que tem me sustentado, é o Senhor que me tem me dado trabalho. Tudo foi Deus que nos deu. Aleluia. E talvez a gente tem coisas que a gente pede para Deus e Deus não responde. Ele nem fala não, ele só fica quietinho. E muitas vezes Deus nos dá, porque senão nosso coração vai se perder. E Ele prefere muito mais um filho próximo do que um filho distante. Ele prefere muito mais um filho que vem todo dia aos pés dele, busque a presença dele, do que um filho que recebe aquilo, agradece o pai, valeu pai, e depois vai embora e fala, agora eu estou sem tempo. O Senhor, Ele deseja esse relacionamento conosco. O Senhor, Ele deseja que nós venhamos a buscar Ele. E aí eu trago mais algumas perguntas para nós. Qual é o seu maior desejo? Qual é a sua maior vontade? O que você está buscando na sua vida? Que seja a resposta dos nossos corações. Viver os propósitos e planos que o Senhor tem para mim. Porque Jeremias mesmo fala, os planos que eu tenho para você são planos de paz. São planos de alegria, são planos de prosperidade e de não lhe causar dano. Glória a Deus por isso, aleluia, aplauda ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Convido você a se colocar de pé, glória a Deus.